Olá, eu sou Janaína Spolidori, especialista em neuroeducação, elaboradora profissional de material didático, e para este vídeo, importante também acrescentar que eu sou a autora do livro Neurogênese da Alfabetização, então eu compreendo a alfabetização de dentro para fora. Esse livro aqui ele vai trazer como que acontece dentro do cérebro a alfabetização, né? Uma linguagem bem simples, porque ele é voltado para o público aí de pedagogia, mas a gente tem o pessoal de clínica que tem utilizado bastante também, porque ele tem uma linguagem bem básica, até mesmo para iniciantes em neurociência, né? No vídeo de hoje, gente, eu vou fazer um negócio bem diferente. Eu vou começar do meio da minha explicação, porque eu já tinha filmado esse vídeo, mas eu achei que eu precisava inverter a ordem. Então, primeiro eu vou explicar o miolo da coisa, o clímax, e depois eu vou explicar de onde que vem esse material, tá? Que vocês vão ver que tem umas coisas estranhas. Não sei se vocês vão reparar de início as coisas estranhas, mas a gente tenta, tá? Eu vou puxar os detalhes para vocês poderem perceber por que eu estou falando que são coisas estranhas, mas enfim, depois eu vou explicar o motivo. Bom, vocês estão vendo aí um cartaz com a cantiga Borboletinha, que ela é bem popular. E como é um vídeo aí sobre textos memorizados, nada mais natural do que eu trazer uma cantiga, por exemplo, uma parlem. Vocês vão reparar umas coisas estranhas, por exemplo, a questão de estar escrito aqui aula 6. Daí vocês podem ir pensando enquanto eu explico a atividade, por que será que está escrito aqui aula 6 no cantinho esquerdo? E por que que em cima do cartaz da borboletinha está escrito exemplo 3? Vocês podem ir já maquinando por que está desse jeito esse slide. Uma outra questão importante, a gente tem aqui uma tirinha escrita hipóteses, e essa eu já vou explicar, que já vai dar uma dica por que está esquisito esse slide, que não é no padrão que a gente costuma ver os meus slides, tá? Esse hipóteses, ele poderia estar outras coisas, dependendo do exemplo que eu coloco. Como a gente está no exemplo 3, a gente vai trabalhar com hipóteses. Poderia ser um código da BNCC, poderia ser um item do repertório de alfabetização, poderia ser até mesmo o nome de um método de alfabetização. Então, eu posso variar isso de acordo com o foco que eu quero dar na explicação sobre o texto memorizado. Só para contextualizar a questão do vídeo, gente, texto memorizado é muito utilizado na alfabetização. São aqueles textos, cantigas, parlendas, trava-línguas que a gente usa muito com crianças nessa fase, porque eles são curtinhos, fáceis de memorizar e a gente consegue trabalhar com pseudo-ajuste leitor. Por que pseudo-ajuste leitor? Porque a gente acha que está trabalhando a leitura, mas na verdade a gente está trabalhando a escrita, dependendo de como você faz isso, né? Então, nesta atividade em especial, eu vou trabalhar com texto fatiado, que a maioria das pessoas conhece, mas talvez não conheçam desta forma que eu vou trabalhar com as hipóteses, que é o mais legal. Vamos lá. O texto fatiado, gente, é aquela. Eu peguei só um pedacinho, tá? Mas eu poderia pegar todos os versos. Quando a gente pega os versos e fatia mesmo. Então, é como se eu cortasse o texto em partes e a criança tem que organizar na ordem correta. Então, ela tem que ou olhar a música, ou lembrar de memória e ir organizando aí essas fatias. Daí a gente vai ver para cada hipótese como que funciona diferente esta atividade. Porque se você der igual para todo mundo, não vai ter o efeito que você precisa. É necessário que você ajuste de acordo com a hipótese. E se você gostou muito do meu cartaz, que é uma coisa que eu esqueci de dizer, ele vai estar no material Matemática com Cantigas, que a gente tem 2 volumes, que depois eu vou mostrar para vocês. E esse material, eu vou colocar o link aqui embaixo no resumo do vídeo, porque é essencial quando a gente trabalha a matemática junto com um item de alfabetização, porque eles se completam aí no pensamento da criança, né?
Então, esse cartaz é desse material da loja. Depois eu coloco para vocês a carinha deles para vocês verem. São 2 volumes. Vamos supor que na minha sala de aula eu tenha as 4 hipóteses. Eu não preciso ficar louca, é ótimo, porque isso mostra, né, comprova que as pessoas são diferentes e que se eu utilizar o mesmo método de alfabetização não vai dar certo, né? Ou a mesma estratégia pedagógica. Método por método, gente, o texto, né? O texto, a borboletinha, ele vem do método global e o texto fatiado vem do método de sentenciação, que são 2 métodos analíticos de alfabetização, que eu falo mais sobre eles lá no meu livro Neurogênese da Alfabetização, né? O aluno que é pré-silábico, o que eu vou fazer com ele? Eu vou utilizar esta atividade com o apoio do cartaz, então esse aluno vai poder olhar o cartaz, porque ele ainda não sabe nem a diferença de letra e número, você imagina ele fazer um negócio sozinho, que crime pedagógico que é, e ele vai receber esse texto fatiado em partes, tá? Então eu vou dar as 2 primeiras linhas, por exemplo, ou as 3 primeiras, então eu vou dividir de acordo aí com o número de linhas de versos. E ele vai fazer isso com o apoio da cantiga. Então, ele vai pegar as pecinhas lá, ele vai utilizar estratégias próprias, que você pode até observar quais são, e ele vai colocar na ordem. Você pode até pedir para ele colocar ao lado do texto para poder fazer essa comparação, que é um processo piagetiano, né? E daí eu coloquei lá, entre parênteses, um ponto de interrogação no copiar, por quê? Como eu estou trabalhando com as 4 hipóteses aqui, eu quero que isso aconteça ao mesmo tempo, com o mesmo tipo de atividade, porque a atividade é texto fatiado. Mas a proposta de trabalho vai ser diferente por hipótese. Então, se eu perceber que esse pré-silábico faz muito rápido, eu posso complementar a atividade pedindo para ele copiar, né? Não vai matar ninguém, gente, copiar, tá? Na verdade, é até bastante saudável, porque você vai ver uma série de funções executivas acontecendo ali. Então, de repente, você pode ter uma folhinha para ele poder copiar e até colocar as linhas bem separadas uma da outra, para ele não confundir uma linha com a outra, sabe? Então, se você afastar assim o espaçamento entre linhas na versão dele, é melhor, né, para ele poder visualizar, porque senão para ele é um desenho como qualquer outro a letra, né? Que ainda não tem ali o significado que tem para as outras hipóteses. O silábico, gente, ele vai fazer essa atividade com apoio, mas o mais interessante, então ele vai ter o texto lá. O mais interessante é que, em lugar de dar o texto fatiado assim, inteirinho, igual eu fiz com o pré-silábico, eu posso dar o texto para ele completar e depois colocar na ordem. São 2 tarefas. Porque é o que o silábico consegue fazer. Vejam que eu vou mudar ali ó, o texto fatiado. Ó, perceberam? Eu tenho 2 opções de trabalho com esse silábico. Eu posso dar o texto fatiado, como eu fiz nos 2 primeiros versos. Então, aqui no primeiro, para a madrinha, eu tirei 3 letras. O que ele vai fazer? Ele vai usar como estratégia olhar as letras iniciais de cada fatia para poder identificar a ordem. Então, primeiro ele pode colocar na ordem e depois ele vai completar as palavras conforme pedido. Então, nos 2 primeiros versos, ele vai completar letras da palavra e nos 2 últimos ele vai escrever a palavra inteira. Uma coisa importante, porque às vezes as pessoas veem meus vídeos e interpretam errado, tá? Se você optou por lacunar as palavras, todas as fatias têm que ter palavras lacunadas. Uma palavra por fatia. Não ultrapasse esse limite, porque vai além da carga cognitiva do silábico. Ou seja, não vai fazer efeito, você vai extrapolar o que ele consegue fazer. E daí a atenção dele não vai ser a mesma. E daí ele não vai chegar onde você precisa. Se você optou por fazer igual nessas 2 últimas aqui, ó, fazendo
e daí ele tem que completar chocolate, a palavra toda copiando, você vai fazer o texto inteiro, todas as fatias, faltando uma palavra por fatia. Só que você vai ter o cuidado de nunca deixar essa palavra por fatia ser a primeira palavra da fatia, porque ele precisa ter o parâmetro da primeira palavra para organizar o texto na ordem, porque ele é um silábico, né, gente? E o silábico, um dos itens aí, a posição da letra já tem que estar estabelecida, e ele vai ter que ter um parâmetro. Esse parâmetro é exatamente a letra inicial do verso. Então, não retire esse recurso dele jamais. Silábico alfabético, eu coloquei aqui como atividade regular, porque esse daí é o cara que faz essa atividade com os pés nas costas, né? Ele não precisa ter o texto em mãos, por isso que chama texto memorizado. E vocês vão utilizar a tirinha fatiada, igual eu mostrei no começo. Pode dar o texto inteiro para eles, mas com cada verso fatiado, né? Então, as 8, são 8, deixa eu ver. 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. As 9 linhas você vai fatiar em 9 pedacinhos e você vai dar para o silábico alfabético colocar em ordem. Então, esse daí é o texto fatiado do silábico alfabético. E o alfabético, a gente pode trabalhar ele fatiado em palavras. Então, borboletinha é uma fatia, tá é outra fatia, na é outra fatia, cozinha é outra fatia e assim por diante, né? Inclusive, além de dar ele fatiado, dependendo se for um alfabético muito rápido, você pode colocar 2 ou 3 palavras intrusas que não são da música. E daí ele vai ter que identificar que tem 3 palavras que não fazem parte da música e separar. Então ele vai montar a música e essas palavras ele vai retirar, que são sobras. Depois você pode utilizar a sobra para mandar ele fazer um desenho, ou pedir para ele montar frases, ou escrever palavras que começam com a mesma letra. Por quê que eu estou dando esses exemplos aí, essas dicas para vocês? Porque o que acontece? Como eu falei para vocês, eu estou trabalhando as 4 hipóteses a partir de uma mesma atividade, que é o texto lacunado. Se o alfabético terminou muito rápido a atividade dele, eu preciso de uma atividade complementar. Qual que vai ser? Essa questão da palavra intrusa, por exemplo, que é o que eu até expliquei no pré-silábico. Se ele terminou rápido, copia o texto, ou faz com letras móveis alguma palavra. Então, você tem que ter sempre uma carta na manga para essa criança poder ter uma complementação da atividade também. É o plano B, sabe? Que fala em filme, desenho. Você tem o plano A, que é a atividade principal, mas você também tem o plano B para as crianças que acabam não atrapalharem as outras e continuarem com foco na mesma atividade, né? É importante eu mostrar isso para vocês. Eu até fiz essa opção porque eu vi na uma reportagem esses dias uma mãe, o aluno tinha acho que 15 ou 16 anos, ensino médio, tá? E ela estava comentando, reclamando, né, criticando na TV, que ela percebeu que ao longo dos anos o filho dela recebeu atividades aleatórias na escola. Então vejam que a população percebe quando o professor é ruim, quando a escola faz errado. O que são essas atividades aleatórias? Ela explicou. O professor vai na internet, pega qualquer coisa que nem é para a idade deles e dá na sala de aula, sem critério. Então vejam como tem que ter um critério para você poder aplicar a atividade, senão é perigoso. E daí ela falou que o que falta na escola é ter um plano, um roteiro de estudo no qual você dá o que aquela faixa etária precisa. E não atividades aleatórias que ele vai ver todos os anos a mesma atividade, porque também acontece da criança ter aquilo no segundo ano, depois o professor do terceiro ano dá a mesma atividade, do quarto ano dá a mesma atividade, achando que o pai não vai perceber. Quando o professor faz isso, gente, é falta de critério na avaliação de qual é a atividade adequada. E por isso que eu estou trazendo esse vídeo para vocês. Agora vamos aos detalhes que eu falei para vocês. Por que será que está escrito aqui aula 6 e aqui exemplo 3? Qual que é o palpite de vocês?
Esse slide aí que eu mostrei para vocês é um slide, da aula 6 do curso Práticas de Alfabetização do nosso clube de membros do YouTube. Aquele, sabe, que você pode se associar por R$ 6,99, que é menos do que pagar um café e metade do que você paga só para estacionar seu carro no shopping? Esse aí. R$ 6,99 é a mensalidade, mas você pode se associar só por um mês, se você quiser. E a gente tem aí a aula 6 dele, que é o Textos Memorizados. São videoaulas completas, tá? A gente tem várias, ó, a gente tem os textos memorizados, tem processos de leitura, tem o mexe-mexe e as hipóteses de escrita, que daí eu vou explicar como que muda de acordo com a hipótese. E esse vídeo aí, essa videoaula das cantigas, né? Cantigas, textos memorizados, ela tá lá dentro desse Práticas de Alfabetização que está disponível no nosso clube de membros. Se você tiver interesse em se associar ao clube, você pode clicar no link embaixo do vídeo, seja membro, ou você pode clicar no link que está no resumo do vídeo. Mas um detalhe importante, naturalmente, como é um clube de membros do YouTube, você precisa estar logado no seu navegador, porque senão ele não vai saber quem é você, né? E ele precisa saber quem é você naturalmente para poder mostrar o que tem no clube de membros. E como eu prometi para vocês também, a gente tem aqui um material de base, né, que é uma matemática com cantigas, que é de onde eu retirei aqueles cartazes que eu mostrei para vocês. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é o Dona Aranha. A gente usou borboletinha, né? Não vou mostrar esse slide para vocês, gente. Esse slide aqui, ele vai estar lá disponível. São 5 exemplos de 5 exemplos de atividades com cantigas, que são textos memorizados, cada um trazendo tipos diferentes de exercícios para a criança fazer e explicando de acordo com a hipótese da criança como que você faz. Então, ele está bem bacana. Eu espero que vocês tenham percebido que são explicações bem completas e que não adianta você dar texto fatiado por dar, você tem que dar texto fatiado sabendo como você dá esse texto, né? Para que surta o efeito que precisa. Espero que vocês tenham gostado aí das explicações de hoje. Se você notou que você vai ser beneficiado do clube de membros por R$ 6,99, corre lá para se associar, porque muda a vida da pessoa, sabe, para melhor. Você saber mais o que faz na sala de aula, você conhecer mais coisas, você entender por que você está dando as atividades, o que é principal aí para a gente poder trazer uma escola melhor para o Brasil, né? Porque se os outros não fazem, a gente faz o nosso papel. É assim que eu funciono. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e até nosso próximo encontro aqui no canal Janelis Polidori com atividades e explicações que vêm da neuroeducação e são fatos na vida do estudante brasileiro.